Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vamos tratar aqui de um estudo de caso, um caso real de um cliente nosso aqui, que foi o nosso último cliente de gestão de milhas e onde a gente conseguiu entregar para eles um resultado de mais de R$ 5.900 de economia em uma viagem, certo? Então eu vou destrinchar aqui esses números com vocês, para vocês entenderem, né? E perceberem, de uma vez por todas, né, que é muito mais barato vocês terem um gestor de milhas, caso vocês não tenham interesse em dominar o mercado de milhas, né, do que ficar batendo cabeça aí ou comprando passagens aí simplesmente em agências ou nos sites, né, que normalmente a gente compra, Google Voos, direto na companhia aérea, certo? Então, eu vou trazer aqui um estudo de caso real, foi a última emissão que nós fizemos aqui semana passada, e eu vou destrinchar os números com vocês para vocês compreenderem, né, a magnitude de economia que você consegue ter tendo um especialista em milhas, né, lidando diretamente com os seus gastos e as suas passagens, certo? Vamos lá aqui, compartilhar aqui minha planilha. Vamos lá. Essa aqui é uma planilha aqui das passagens que a gente emitiu para esse cliente, né? A gente mandou uma cotação para ele com os valores normais para qualquer cliente, né? Inclusive, quando eu mandei essa cotação, ele não era nosso cliente de milhas ainda. Ele passou a ser depois que a gente conversou e eu disse que eu iria incluir essa passagem na gestão já, para ele já emitir como nosso cliente de gestão e mostrar para ele a economia que ele teria, né? Eu não sabia ainda qual seria o percentual da economia, mas eu tinha certeza de que ele já praticamente pagaria a anuidade, né, da gestão dele, né? Para quem não sabe, a nossa gestão de milhas, a gente trabalha com pacotes anuais, né? Até porque na gestão de milhas você precisa ter um prazo, né? Pelo menos de 6 meses aí para você conseguir levantar um capital em milhas razoável, né, com seus gastos, né, a gente precisa organizar toda a sua vida em cartão, todos os seus clubes, né, lhe explicar como funciona esse mercado para você começar também a fazer os gastos de forma inteligente e aí a gente conseguir, né, depois de 6 meses, ter um número mínimo para termos condições de começarmos a fazer as primeiras emissões utilizando as suas milhas, né? Mas, como eu falei, gestão de milhas aqui no Milhas 360 nunca perde. Esse cliente aqui não tinha milha, totalmente zerado de milhas, né? Todas as milhas que ele gera no cartão são expiradas, ele não tem cartão que pontua. Então, e os que pontua, ele não ativou a função de acúmulo. Então, ele perdeu milhares e milhares de milhas aí ao longo desses anos, né? Então, assim, qual o benefício que ele ganha sendo nosso cliente, que ele passa a ter os mesmos acessos que nós e ele tem uma tarifa extremamente diferenciada, né, para os clientes de fora da gestão. Então, a gente consegue dar um percentual, né, muito maior de desconto nas milhas do que para os clientes de fora. Então, os clientes de fora, a gente cobra um ágio de 20%, 30%, né? A depender da companhia aérea e do valor que a gente consegue comprar. E os nossos clientes de milha, geralmente a gente dá um ágio de apenas 10%, né? O que, principalmente em viagem internacional, dá uma diferença gigantesca. Aí vocês vão ver aqui com a gente. E a gente também passa a dar acessos a eles para fazerem outros tipos de transações com milhas, como aluguel de carro e hospedagem, que muitas vezes a gente não consegue um preço competitivo para os clientes que não são de gestão, né? Então, vamos lá. Esse cliente aqui, ele está indo de São Paulo para Knoxville, nos Estados Unidos, certo? Então, ele vai partir no dia 5/8. E esse é um caso, pessoal, e inclusive até é bom a gente aqui discutir, porque essa passagem de ida a gente comprou na tarifa pagante. Por quê? Observe que ele vai viajar dia 5/8, a gente está já no mês 6, faltam aqui menos de 2 meses para ele viajar. Então, assim, as milhas, elas geralmente não ajudam quando a passagem está muito próxima, principalmente internacional.
Então, quando eu fui avaliar essa passagem aqui comprada com milhas, mesmo a preço de custo, estava saindo mais caro do que comprar na tarifa pagante. Então, essa passagem aqui a gente comprou na tarifa pagante, né? A gente foi, pesquisou, usou todo o nosso conhecimento lá em roteirização, viu qual era a rota mais barata, né? E a gente viu que ele pegando esse voo aqui, São Paulo-Washington e Washington-Knoxville, estava saindo mais barato do que a gente pegar com milha. Foi uma rota mais barata para ele chegar até Knoxville, que era o primeiro destino dele lá nos Estados Unidos, né? Mas nós não deixamos de ganhar porque estamos comprando na tarifa pagante. Eu cobro 10% de comissão, então aqui tem a taxa de serviço de 10% em cima da passagem, né? E a gente faz todo a emissão, o acompanhamento do cliente e faz a emissão da passagem para ele, né? Então, qualquer cliente que chegue hoje, a gente trabalha dessa forma, dando sempre a garantia para o cliente de que ele vai estar sempre comprando a melhor passagem disponível naquele momento. Então, seja com milha, seja na pagante, a gente vai ter uma estratégia que vai entregar um resultado sempre favorável a nossos clientes, certo? Beleza, então já defini a passagem de ida, agora vamos definir a passagem de volta. Esse cliente ele vai voltar no dia 24/8, só que ele não vai sair de Knoxville, que foi a cidade que ele entrou, ele vai sair de Denver, né? Ele vai pegar um carro em Knoxville e vai percorrer várias cidades lá nos Estados Unidos. Então, na volta, eu consegui encontrar uma tarifa award pela United. Então, olha a diferença. 3.280 na ida, ele pagou 1.659 na volta, sendo que essa tarifa award já tinha a mala despachada inclusa. Então, ele está viajando, né? Para vocês entenderem o contexto, ele vai viajar com a mulher e os 2 filhos para os Estados Unidos. Os filhos moram nos Estados Unidos, ele está indo deixar as crianças lá. E vai voltar depois sem as crianças. Então, eles vão levar 2 malas. Na verdade, os filhos deles estão levando 2 malas. Eles vão ficar lá, né? As malas que eles vieram para o Brasil visitar os pais. Eles estão retornando agora com as malas deles. E lá, ele e a esposa vão comprar malas para voltar carregado de compras, né, que eles fazem sempre que vão lá aos Estados Unidos. Então, eles precisariam ir com 2 malas e voltar com 2 malas, só para vocês entenderem o contexto. Então, na ida, a passagem não incluía as malas, então a gente teve ainda esse custo aqui com despacho de mala de R$ 748,94, certo? Então, aqui, de taxa de serviço, né, pelas emissões das passagens de ida, eu cobrei R$ 1.312,30, que é 10% aqui dos 13 mil. E na volta a gente não cobra a taxa de serviço porque o nosso lucro está aqui nas milhas já embutido nesse valor, né? Então, eles pegaram a tarifa Ord, que já foi uma tarifa extremamente agressiva, muito barata, não pagaram mais despacho de mala, e com isso a gente conseguiu reduzir muito a passagem dele. Então, ida e volta deu R$ 18.502,24. São 6 passagens, são 4 emissões para ir e 2 para voltar. Vamos fazer uma média. Vocês vão ver que mesmo com minha comissão, mesmo a gente cobrando um ágio em cima das milhas que a gente sempre cobre, ainda está extremamente barata essa passagem, porque são 6 emissões. Se a gente dividir aqui 18.502,24 dividido por 6, R$ 3.083,70, exatamente o custo, o valor que ele vai pagar por passagem, ida e volta, em média, dos 6 aqui, certo? E de volta de 2 só, né? Na verdade, a média das passagens está pagando R$ 3.083, que muitas vezes você paga somente isso de ida, né? Então, só isso aqui eu já estou entregando um valor muito bom para os meus clientes, né? Estou tendo um lucro bem legal, né? Também, só aqui nas passagens, eu estaria lucrando aqui R$ 2.220,50, certo? Só que ele também pegou alugou o carro por 19 dias comigo. Então, o carro estava custando R$ 8.698, a gente pegou esse carro na consolidadora, né? E estava me dando a margem de lucro R$ 621, ou seja, ao total dessa viagem, né, o carro e o aéreo, eu estava aqui botando no bolso R$ 2.842,41.
certo? Então, essa viagem aqui, o aéreo e o carro, custou ao meu cliente, estaria custando 27.200. Isso aqui, qualquer cliente que me procurar hoje, comprando aqui pela nossa agência, eu enviarei exatamente essa mesma cotação, porque a gente tem o mesmo padrão de emissões de cotação. Então, a gente já sabe o valor de venda do milheiro, a gente sabe quanto a gente cobra de comissão, caso a gente vá na tarifa pagante, mesmo a gente, porque a gente opta por fazer a compra da passagem direto na companhia aérea, sem ser pela consolidadora, porque a consolidadora tem a vantagem de fazer, às vezes, parcelamento sem juros para o cliente e tal, mas quando entra os encargos, impostos, né? Entra a comissão da consolidadora, né? A margem que eu ganho também de comissão é menor, termina encarecendo muito a passagem. Então, a gente opta por essa estratégia que barateia mais para o cliente do que ele comprar direto na consolidadora. Então, a gente fazendo essa estratégia aqui junto com ele, a gente tem uma margem maior e o cliente ainda paga menos, certo? Então, beleza. O cliente aqui estava pagando, né, no aluguel do carro aqui, a média do mercado em torno de $55 a diária, certo? Deixa eu calcular, para não estar falando besteira, não sei se é 8.698-05, dividido por 19 dias, né? Deu R$457 a diária, dividido por 5,35, que é o valor do dólar, 85,56 a diária. Está um pouquinho acima, né? Geralmente a gente consegue carro a 80, né? 90, então está ali na média um pouquinho acima, já consegui carros mais baratos, mas devido à proximidade da viagem, né? A gente termina pegando sempre mais caro hospedagem, aéreo e aluguel também. Pronto, então encerrei essa cotação, certo? É uma cotação que eu julgo muito boa, é uma cotação que o cliente está tendo já um resultado muito bom, já vai viajar muito mais barato. Essa tarifa World de volta, ele não tem acesso a ela se ele não tiver um autoconhecimento em milhas, então ele não vai encontrar essa passagem em lugar nenhum, somente com quem é expertise em milha tem acesso a essas tarifas, né? Então, só que eu já entreguei um valor sensacional para ele, fora que todo esse estudo de rotas aqui que eu fiz para entregar para ele uma passagem barata também na ida, né, exige um autoconhecimento do agente que está fazendo esse estudo, né? E geralmente as consolidadoras também não dão essa liberdade, você tem que comprar já os trechos prontos e como a gente aqui faz aquelas quebras de trecho, a gente consegue, em algumas vezes, melhorar muito o resultado para nosso cliente. Beleza? Aí, entreguei esse resultado, ele estava satisfeito, só que eu conversei com ele e falei, Alex, cara, eu acho que você entrando para a gestão, eu consigo reduzir muito aí o valor dessa passagem. Falei todos os benefícios, né, que a gente vai fazer todo a gestão das milhas dele durante um ano, que a gente vai organizar os cartões dele para ele começar a ter acúmulo, né? Vai trazer os gastos da empresa dele, que hoje ele não está acumulando nada, para o CPF da esposa, né? A gente vai somar as estratégias dele com a esposa para a gente está agregando um ao outro, inclusive a gente está querendo fazer com que a gente junte na esposa, que tem um acúmulo maior, as passagens internacionais e nele as passagens nacionais, né? E a gente conseguir aí baratear muito as viagens dele, né? Então, ele achou interessante, topou, pagou a anuidade para entrar na gestão de milhas, e aí eu vou mostrar agora o resultado dessa mesma viagem, ele sendo nosso cliente de gestão, certo? Então, vou mostrando aqui para vocês. Só na ida, eu comprando a passagem com a milhas, né, da Azul, praticamente a preço de custo, apenas a gente botou uma pequena taxa em cima, muito pequena, a gente comprava R$15,50, vendia R$16,50, R$1 a mais apenas, muito menos do que a gente cobra. Pra você ter ideia, na Milhas Azul a gente cobra R$21, para ele eu cobrei R$16,50 e ainda estou ganhando um pouco em cima dessa passagem, certo? Ele barateou bastante, saiu de 3.280
para 2.860. Ah, Marco, então por que você já não comprou para ele assim? Porque na margem normal de milhas ia ficar muito mais cara essa passagem. Eu não falei que a gente vende a R$21, se eu botar R$21 aqui essa passagem, ela sai 3.560. A mesma passagem, né, que está saindo agora 2.860 só por ele ser nosso cliente de milhas, ou de gestão de milhas, certo? Ele não tem a taxa de serviço, porque isso já está incluso na mensalidade dele, então, mesmo se eu comprasse pagante, ele não teria, né? Aqui a gente só botou a taxa de mala já, no lugar da taxa de serviço, e a passagem de ida já com a mala saiu 3.235, mais barato do que o valor de ida sem a mala na tarifa pagante, certo? Só que ele já está tendo um ganho sensacional. São 4 passagens que ele já está pagando menos R$380 mais ou menos em cada uma, certo? A volta, como também foi em milhas, né, em uma tarifa award, observe a diferença de 1.659, ele vai passar a pagar 1.382, certo? Então, só aqui ele já economizou muito, né? Vamos para mais economia? Então, observem agora a nova realidade dele de pagar 18 mil, né? 500 e pouco, para estar pagando agora 14.956,94. Vamos calcular aqui quanto está saindo agora cada passagem dele. 14.956,94 dividido por 6. R$ 2.492,82. Muito mais barato do que mais de R$ 550 de desconto aí em cada passagem, certo? Ele está comprando 6 passagens. Vamos ver agora o carro. Olha a diferença também que deu no carro. 8.698 na consolidadora e comprando com milhas 6.259,65. R$ 2.492,82 de diferença. Com todos esses descontos, ele conseguiu abaixar a passagem dele em R$ 5.983,70. Ele já estava com excelente cotação, já estava pagando muito mais barato do que qualquer agência que ele fosse, que não trabalha com milhas, ele já iria pagar bem mais que isso, certo? Já estava tendo economia. E a gente entregou ainda mais quase R$6 mil de economia para o bolso dele, certo? Ele saiu de uma passagem que já estava barata, de 27.200, para uma de 21.216,59. Então, pessoal, nossos clientes de gestão de milhas, que geralmente são clientes de alta renda, qual é o critério hoje para ser nossos clientes de gestão de milhas? Ter pelo menos gastos de R$15 mil nos cartões de crédito, e você fazer pelo menos 2 a 3 viagens por ano, né, para valer a pena. E ele só não teve mais ganho porque ele como ele vai fazer vai pegar o carro e vai rodar várias cidades lá, então ele não tem muita data para ficar em cada cidade, né? Mas ele me disse mais ou menos o roteiro. Eu ainda fiz uma cotação de hotel, e em hotel também, usando as milhas para fazer as hospedagens. Só nos primeiros 3 ele já ia ter uma economia de R$ 1.400. Ele falou, não, Marco, eu não quero ficar preso a nenhum hotel, porque a gente está nessa dinâmica, então na hora lá, na cidade que eu tiver, eu paro, pego o primeiro hotel que eu achar, tranquilo. Então ele escolheu isso, mas caso ele fosse ficar numa cidade só, ou tivesse já um roteiro pré-definido, ele teria uma economia ainda mais substancial, certo? Então, pessoal, hoje, quem gasta mais de R$15 mil não tem paciência de entender de milhas, não tem tempo para se dedicar a isso, né? E principalmente se você é casado, né? A esposa também tem um gasto similar ou maior. Então, cara, vocês estão deixando muita grana na mesa. Por favor, corram atrás de um gestor para vocês, porque vocês vão precisar, vocês vão ter um ganho de tempo, um ganho financeiro, né? Vão ter paz para organizar a viagem, que tudo isso é a gente que faz, né? Nem coloquei aqui ainda, porque a gente só emitiu ontem, foi o seguro viagem deles também. A gente fez a emissão, mas a gente fez pela consolidadora mesmo, porque não estava tendo
o seguro viagem a gente não consegue tirar com milhas. Então, eles ainda não estão com os cadastros também. Existe uma forma deles fazerem o seguro viagem e acumularem milhas. Só que eles ainda não fizeram ainda os cadastros nos clubes, que eu já solicitei, né? Livelo, Esfera. Então, a gente está aguardando esse momento. Eles estão bem no início para a gente começar, né? Eles adquirirem esses serviços, né? E começarem a acumular milhas também dessa forma, né? Quem já está no mercado de milhas sabe que a gente consegue seguro, chip internacional, hospedagem, né? Quando você não usa as milhas para conseguir, você faz com que esses gastos virem milhas, né? Na forma de compras bonificadas através dos clubes que estão mais pontuando no dia, né? Então, a gente sempre avalia, né? Se vale a pena a gente gastar as milhas ou acumular as milhas, a depender de como esteja as promoções daquele dia. Então, mas esses aí você não precisa se preocupar, que quem vai fazer essa análise é seu gestor e vai lhe informar. Cara, é melhor a gente gastar agora, mas está dando 10 pontos por real, você vai ter X% de retorno disso em milhas, que aí já vai baratear bastante a sua próxima viagem. Ou então, cara, não tem nada valendo a pena, só tem promoção de 1 ponto, 2 pontos por real, é melhor então a gente pegar suas milhas e investir na sua hospedagem, e aí, numa próxima oportunidade, a gente faz a hospedagem, né, acumulando milhas. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, das grandes vantagens de você ter um gestor de milha, caso você se enquadre nesse perfil, porque nós não trabalhamos hoje mais com perfis de gastos menores, 5, 10 mil, porque termina que a gente não entrega resultado. A gente já teve clientes aqui que gastavam 4 mil, 5 mil, 8 mil, só que são clientes que terminam demorando muito de ter um resultado, né? A gente também mudou a modalidade que a gente trabalha hoje, ou antes a gente trabalhava por percentual, né? Quando a gente transformava os pontos do cliente em milhas, a gente cobrava um percentual em cima dessas milhas geradas. Só que a gente percebeu que os clientes ficavam muito dispersos, eles não se comprometiam com o processo, porque a gente não pode fazer tudo sozinho. A gente depende muito do nosso cliente, que ele faça as compras da forma correta, que nos notifique quando precisar comprar alguma coisa de alto valor agregado, né? Então, terminava que eles ficavam banda voa, não faziam os cadastros necessários, né? Então, a gente percebeu que quando há um comprometimento financeiro já no início, então a gente, quando vem um cliente nosso contratar nosso serviço, a gente já manda uma anuidade já para ele, ou parcelar em 12 vezes, ou pagar à vista com desconto. Então, hoje a gestão básica a gente cobra 12 de R$300, né? Ou 2.500 à vista. Então, o cliente vai escolher o que é que fica mais confortável para ele. E aí, quando ele tem esse desprendimento financeiro logo de cara, então ele tem um comprometimento maior, então a gente consegue entregar mais resultado, né? Então, hoje a gente trabalha dessa forma. Se for interessante para você, se você viu o valor nisso, então, só esse cliente pagou R$2.500, só nessa emissão que ele teve já pagou 2 anuidades, ainda sobrou um troquinho para ele, né? Então, assim, cara, não tem nem o que dizer. E esse é um cliente que viaja de vez em quando, geralmente para os Estados Unidos, ele tem filhos que moram lá, então, assim, para ele é 1000 vezes, né, mais vantajoso ele ter um serviço dele, ele contratar esse serviço, né, e ter esses ganhos todos, fora que ele não tem dor de cabeça nenhuma em comprar passagem, em fazer check-in, em ver o que precisa para levar, né, comprar mala, tudo isso nós fazemos para ele. Emitir o seguro, ver a questão de passaporte, se precisa renovar ou não, a gente vai sempre monitorando e alertando nossos clientes nos próximos passos que ele precisa fazer. Beleza? Então, pessoal, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas e gestor de milhas também. E a gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo. Valeu!